Começamos agora capítulo 1 do Tânia. Semana passada a gente viu a introdução, então hoje eu não vou voltar toda a introdução, qual é o significado desse livro. Ele é dividido em 53 capítulos, cada semana a gente vai tentar estudar um capítulo. Mas só para quem não estava na semana passada, isso vai explicar como funciona a vida de uma pessoa, a vida de um ser humano. Independente agora se você quer ser religioso, se não quer ser religioso, a frase que a gente viu era assim: é muito fácil e muito próximo de cada um se aproximar de Deus. E aqui o Alter Rebbe falou que vai explicar um caminho comprido e curto. O que era comprido e curto? É um caminho que pode ser que exige um certo esforço, exige uma certa meditação, mas é o verdadeiro caminho que te leva próximo do judaísmo. O que quer dizer próximo? Que você não vai cumprir as coisas por obrigação apenas, ou como um peso, ou por medo, mas você vai chegar a cumprir de verdade. Então vamos começar aqui o capítulo 1, eu não vou ler em hebraico, para ficar mais fácil, o que eu vou fazer? Eu vou falando direto em português, mas a gente vai estudar o capítulo dentro, palavra por palavra, mas falando direto em português, e depois a gente comenta o capítulo. Quem tiver alguma pergunta que for surgindo, por favor, pode fazer. Então começa, Likutei Amarim, uma coletânea de ditos, como a gente falou que ele diz que coletou isso dos sábios anteriores. Sefer Shel Beinonim, é chamado o livro dos intermediários. Ele vai explicar que o objetivo de cada pessoa não é ser um tzadik, como muita gente fala, você é um tzadik, seria uma pessoa iluminada, como a gente vai ver. Isso é para poucos. A missão de cada pessoa é ser um intermediário e a gente vai entender o que quer dizer isso. Perek Aleph, capítulo 1. Tânia, Besoiv, Perek Gimel Denida. Por que chama Tânia o livro? Porque começa com a palavra Tânia. Tânia quer dizer estudamos. Mas a mesma palavra Tânia, que quer dizer estudamos, se você inverte as letras fica Eitan. Eitan quer dizer o poder interior da alma da pessoa. E por isso que ele escolheu essa palavra. Então, Tânia, estudamos no terceiro capítulo de Nidá. O que é Nidá? É um dos 60 tratados do Talmud. Só para vocês entenderem olhando. Tá vendo esses livros bem grossos aqui que normalmente os rabinos ficam estudando durante a vida inteira na Yeshiva? Isso chama Gemara, ou Talmud. Um desses tratados, que fala sobre uma mulher que ficou menstruada, que tem muitas leis no judaísmo em relação a isso, esse Talmud fala o seguinte: fazem o bebezinho jurar antes de nascer. Todo bebezinho, antes de nascer, ele faz um juramento para Deus. Qual é o juramento? Seja um tzadik e não seja um rachá. Traduzindo, seja um justo, uma pessoa justa, e não uma pessoa perversa. Continua a frase do Talmud. Porém, mesmo que o mundo inteiro fale para você que você é um tzadik, essa palavra vocês têm que decorar. Tzadik quer dizer um justo. Olhe para si mesmo como um rachá. Então é um juramento duplo. Primeiro você jura que você vai ser um tzadik e não vai ser um rachá. Depois você jura, na continuação, que mesmo que todo mundo fale para você, você é um groise tzadik, sério, você é o máximo. Você é o cara mais bonzinho que eu já vi. Você não deve se olhar dessa maneira. Você continua se olhando como um perverso. Para se melhorar. Pode ser. Quer dizer, aparentemente sim. Mas o Alter Rebbe só traz, que é o autor do Tânia, ele traz essa frase. E ele começa a questionar sobre essa frase, que é a primeira pergunta que ele faz. A primeira pergunta é a seguinte: isso é uma contradição. Porque tem outro lugar do Talmud, que vocês já devem ter ouvido falar, que chama Pirkei Avot, Ética dos Pais, que também dos mesmos sábios do Talmud, que fala a seguinte frase: nunca se olhe como um rachá. O contrário, nunca olhe a si mesmo negativamente. Por quê? Ele fala o seguinte: porque se a pessoa ela vai começar a se olhar como um perverso, o que vai acontecer com ele? Ele vai ficar depressivo, ele vai ficar triste. E ele não vai conseguir servir a Deus com alegria. Muito obrigado. Ele não vai conseguir servir a Deus com alegria. E se ele não ficar mal por isso, o cara que fala assim, eu sou perverso mesmo e não tô nem aí. Pior ainda. Quer dizer, o cara, ele está numa situação que ele não está aí de ser uma pessoa má. Então, qual que é a pergunta do Alter Rebbe em outras palavras? Eu gosto de traduzir para a nossa vida o que ele está perguntando aqui. Em outras palavras, ele está perguntando assim: como a pessoa deve olhar a si mesmo? É uma coisa interessante. Como você deve se olhar todo dia? Você acordou de manhã, tá? Você sabe que você já fez coisas boas, você sabe que você já fez coisas ruins. Quem é você? Então, por um lado, se você acordar e falar assim, como várias revistas da moda gostam de falar hoje em dia, você é o máximo. Olha assim no espelho e você tem que falar, você é o máximo. Você vai conquistar o mundo inteiro. É uma visão que levanta a autoestima da pessoa, com certeza. Mas o perigo qual é? Que às vezes deixa o cara arrogante.
Às vezes a pessoa levanta tanto a autoestima que começa a se achar melhor que os outros, pisar nas outras pessoas. Então, tem outra visão que fala, não, seja humilde, certo? Olha que você está por baixo, que as outras pessoas são melhores do que você. O que leva, às vezes, esse tipo de pensamento? Uma certa depressão, quer dizer, a pessoa começa a se achar uma porcaria. Então, a grande pergunta do Alter Rebbe aqui, trazendo dois lugares do Talmud que se contradizem, é dizer o seguinte: como equilibrar autoestima e humildade? Como é possível você ser uma pessoa extremamente humilde, você sabe que você tem que melhorar, como a Yael falou, mas ao mesmo tempo que você se exige, você tem autoestima elevado e você está animado. Quer dizer, a humildade ela não atrapalha o teu autoestima e vice-versa. Então, no fundo, essa que é a pergunta do Alter Rebbe. Qual é a maneira certa de uma pessoa se enxergar? Vamos continuar um pouco. Então ele começa a fazer. A explicação é, só para já acalmar vocês, a resposta não vai vir agora. O costume da Hassidus é que daqui a uns 15 capítulos vai aparecer a resposta dessa pergunta. O principal é ingressar no assunto. Essa pergunta é para ingressar no assunto. Então ele começa assim. A explicação é que encontramos no Talmud. Por que ele fala tudo do Talmud? Porque toda a base do judaísmo é esses livros que eu mostrei para vocês, que é chamado de Torá oral, é a explicação daquilo que está escrito na Torá escrito. 5 níveis de pessoas. Um tzadik que é bom para ele, estou traduzindo literal como está aqui. Um tzadik que é mal para ele, um rachá, que é o perverso, que é bom para ele, um rachá que é mal para ele, e um benoni, que é o intermediário. Então você tem duas categorias de tzadik, duas categorias de rachá, e o intermediário que estaria no meio desses 5. Aí ele explica da seguinte maneira: explicou-se na Gemara. O que é tzadik que é bom para ele? É um tzadik completo. O outro tzadik que é mal para ele quer dizer um tzadik incompleto. No Zohar, o Zohar a gente já falou na última aula, é o livro mestre da Kabbalah, ou da Kabbalah, o primeiro livro de mística judaica escrito há 2000 anos atrás. Ele também explica esse trecho da seguinte maneira: o que quer dizer o tzadik que é mal para ele? Não é que é mal a vida dele, não é isso. É um tzadik que ele tem um pouquinho de mal, ele é um justo, mas ele tem um pouquinho de mal, só que esse mal é dele. O que quer dizer dele? Ele consegue controlar completamente a maldade que ele tem. Ele está trazendo várias fontes para analisar bem o assunto. Então ele fala assim, na Gemara, em outro capítulo, capítulo 9 de Berachot, fala assim: quem são tzadikim? Pessoas que o bom instinto domina eles. Quem são rechaim? Plural de rachá. Quem são os perversos? Aquela pessoa que o mau instinto domina ele. Quem é o benoni? O intermediário. Aquele que os dois lados dominam ele. Ele é dominado pelos dois, como a gente fala, pelo grilo bom e pelo grilo ruim. Então aqui você já está vendo aquilo que é famoso do judaísmo, que é Yetzer Tov e Yetzer Hara. Todo mundo tem um bom e um mau instinto. Quer dizer, você teria dois lados dentro de você. Um te aconselha a fazer coisas certas, outro te aconselha a fazer coisas ruins. E o tzadik é aquele que vai para o lado bom, o rachá é aquele que vai para o lado mau, e o benoni ele seria uma mistura dos dois. Disse Rabba. Rabba era um dos maiores talmudistas da geração dele. Disse Rabba: eu, por exemplo, sou um benoni. Eu, por exemplo, sou um intermediário. Imagina que você está lá na tua yeshiva, na tua sinagoga, chega o rabino master, rabino chefe da geração, ele vem e fala: eu, pessoal, sou um intermediário. O que os outros vão fazer? Vão se achar péssimos. Faz tempo. Vão se achar péssimos. E é isso que aconteceu. Virou Abaye, que era colega dele, e falou o seguinte: Rebbe, o senhor não está deixando vida para nenhum de nós. Por quê? Porque se você está falando que você é um benoni, quer dizer, você que é o máximo, se considera um intermediário, imagina nós, quer dizer, imagina o resto do povo. Então é muito estranho esse Talmud que fala essa afirmação. Só para explicar um pouco do que está acontecendo aqui, né? Que a gente está vendo muita informação, então eu vou fazer um resumo do que a gente está falando até aqui. O Alter Rebbe está trazendo várias fontes judaicas sobre como as pessoas são. Quer dizer, as possibilidades de você ser na sua vida. Você pode ser um justo, você pode ser um perverso. E ele vai mostrar como aparentemente tem contradições. E não fica muito claro o que significa esse tal de tzadik. Então, por exemplo, vem esse Rabba, que ele era o maior da geração, e ele fala: eu sou um benoni. Ninguém entendeu nada. Como ele era o intermediário, se ele era o melhor. Continuando. Para entender tudo isso melhor,
também para entender outra frase. Ele começa com várias perguntas, daqui a pouco começa a explicar. O que falou Jó? Vocês sabem quem foi Jó? Jó em hebraico é Iov. Iov é um dos livros, dos 24 livros da Torá, do Tanakh. E tem gente que fala que aconteceu essa história, tem gente que fala que ela é uma lenda, interessante que ela não aconteceu, mas ela é uma parábola para ensinar alguma coisa. Qual é a história de Jó? Era um homem milionário, tinha saúde, tinha tudo de bom, muitos filhos e filhas. De repente, algo acontece na sua vida e ele começa a perder tudo. Perde todo o dinheiro, todos os filhos morrem. Uma catástrofe. O que é o livro? O livro é o papo desse Jó com Deus. Quer dizer, ele continuou acreditando em Deus depois de tudo que aconteceu na vida dele. E a relação do Jó com Deus é esse livro. Num certo momento, Iov vira para Deus e fala assim, a Gemara traz isso em Baba Batra. Ribono shel olam, Senhor do Universo, o Senhor criou tzadikim e o Senhor criou reshaim. O Senhor criou pessoas boas e o Senhor criou pessoas ruins. Pergunta ao Alter Rebbe, não pode ser. Qual é a regra básica do judaísmo? Livre-arbítrio. Todos nós podemos escolher. Como ele vira para Deus e fala, você criou pessoas boas e você criou... Quer dizer, como se a gente não tivesse direito de escolha. Certo? Então é mais uma pergunta que entra aqui, que a gente não está entendendo direito o que é tzadik e rashá. O que quer dizer pessoas boas e pessoas ruins? Continuando. Também temos que entender qual é a essência desse tal de Benoni, da pessoa intermediária. Por quê? Não podemos dizer, como todo mundo pensa, que Benoni é o cara que tem metade pecados e metade mitzvot. Assim as pessoas veem, aqui é o Benoni, as pessoas pensam, Tzadik é maioria de boas ações. Rashá, maioria de... Quem é o Benoni? Meio a meio. Ele fala, não pode ser. Por que não pode ser Hetzi? Porque senão nunca o Rabba ia falar, nem por humildade, eu sou um Benoni. Por quê? Qual é a história desse Rabba? Esse Rabba, ele era um rabino que ele passava 24 horas por dia fazendo coisa boa, ou ajudando o próximo, ou estudando o Torá. Até o ponto que o Talmud conta que o anjo da morte, que existe no judaísmo, não estava conseguindo matar, quando chegou a idade dele morrer, não estava dando para ele morrer. Por quê, Fabinho? Por que o Rabba não conseguia morrer? Porque já que ele não parava de estudar Torá, e tem uma regra, que quando a pessoa está estudando Torá, o anjo da morte não tem acesso nessa pessoa. Então teve que acontecer uma historinha que o anjo da morte confundiu ele para ele parar de estudar Torá. Quer dizer, em resumo, era uma pessoa que não parou um segundo da vida dele de estudar Torá ou de fazer boas ações. Então nunca, nem por humildade, ele ia chegar e falar, não, eu fiz metade de pecados e metade de mitzvot. Seria uma mentira. Então certeza que isso não é Benoni. Mais uma prova. Agora vai assustar um pouco, mas segurem-se na cadeira que depois vai relax. Fala o Alter Rebbe, várias provas do Talmud agora. Se a pessoa faz um único pecado, ele já é chamado de perverso no judaísmo. Não é o cara pecou muito. E ele traz várias provas. Está escrito, então ele fala assim, mas se depois ele faz chuvá, se ele se arrepende, ele volta a ser um tzadik completo. Tem várias gemarot que mostram isso. Mesmo alguém que transgrediu uma proibição rabínica, uma coisa que não está escrito literalmente na Torá, ele já é chamado de rashá, no segundo capítulo de Evamot e no primeiro capítulo de Nidá. Mesmo alguém, diz o Alter Rebbe, que poderia impedir o outro de pecar. Vamos dizer que você não pecou nada. Você podia impedir o outro de pecar. E você não impediu, você já é chamado de perverso. E muito mais alguém que poderia fazer uma mitzvah e não fez. Não é que você transgrediu nada. Você poderia ter feito algo bom e você perdeu. Mas você não pecou. Pecou. Perder uma mitzvah é um pecado. E ele fala um exemplo. Todo aquele que poderia estudar a Torá. Por isso eu falei, não vou entrar em deprê, mas é isso que o Alter Rebbe está afirmando. Mas não é para ficar com medo de ser perverso. Ele vai falar que isso é o normal. Esse que é o negócio. É para parar de se achar, é normal. Por que é normal? Ele vai falar, todo aquele que poderia estar estudando Torá, por exemplo, e não está estudando, falam nossos sábios, palavras muito graves, que ele será cortado espiritualmente. Então ele fala muito mais que ele é chamado de rashá do que alguém que transgrediu algo rabínico. Então o que ele quer dizer com isso tudo? Então imagina quem é o Benoni. Se o rashá, Hugo, como você explica isso? Se o rashá é o cara que faz um pecadinho de leve, a Torá já fala que ele é chamado de perverso. Por quê? Porque ele não soube se controlar. Quem é o Benoni? O Benoni é um cara que não tem um pecado. Agora a gente já começa a entender por que o Rabba se confundiu que ele era Benoni. Porque o Benoni não é alguém meio a meio. Nada de meio a meio. Benoni, fala aí, Yael, qual que é a tua pergunta? Não estou entendendo. Tá... Tzadik é o quê? Imagina o tzadik, exatamente, calma. Por isso que
Porque... Isso é um Hassid. O que é um Tzadik? Vamos ver. Mas o que é importante ele trazer tudo isso aqui? Para a gente ver várias fontes para começar nele. Mas vamos ver, vamos devagar. E aqui ele traz um parêntese, uma observação só, que de outro lugar do Zohar, que realmente eles acharam que um tzadik era alguém que tinha poucos pecados, mas a conclusão lá é que não, que o tzadik é que ele anula o mal dele, como a gente vai ver daqui a pouco. Agora então, explica o Alter Rebbe para elucidar as coisas. Isso que as pessoas estão acostumadas a falar, que meio a meio, como a gente falou, é Benoni, maioria de mitzvot é tzadik, isso é um nome emprestado. Assim ele fala. Lucy, quer participar? Você está convidado. Você está convidada. Shiurzinho. 15 minutos, é 15 minutos. Vamos começar. Mas não vão embora do espaço cá. Fica 15 minutos. Tchau, tá tchau. Espera 15 minutos que a gente já vai subir e eu quero conversar. Tchau. Tá bom, tchau. Você conhece elas? Depois você corta um pedacinho. A Nekuda, tá bom. A Nekuda é o seguinte. Esse nome é um nome emprestado. Em hebraico você fala Shem HaMushal. O que quer dizer isso? Não é o verdadeiro conceito de Tzadik e Rasha. Isso é simplesmente na questão de julgamento que os nossos olhos conseguem ver. Então os nossos olhos olham superficialmente. Então você não está nem aí com o status da pessoa. Isso que ele está querendo trazer aqui. Todo mundo é Rasha, mas não fica mal que você é Rasha. Nossos olhos. Mas, continua o Alter Rebbe, mas a verdade da qualidade da alma daquela pessoa é outra coisa. Tzadikim e Benonim são totalmente diferentes um do outro. Como a gente falou, Tzadikim quer dizer que o Yetzer Tov domina ele. Sabe o que quer dizer isso? É uma pessoa completamente iluminada, que ele não tem mais Yetzer Hará. Yetzer Hará não quer dizer que ele não se comporta mal. Quer dizer que ele é uma pessoa que não tem nem mais a vontade de fazer o mal. Você consegue imaginar uma pessoa? Uma pessoa que em nenhum momento da vida dele, ele tem a tendência, nem pensamento, mas não é só pensamento. Daqui a pouco você vai ver que o Benoni tem que controlar o pensamento também. O Tzadik, ele não tem nem sentimento. A gente vai ver que tem pensamento, tem... Às vezes a pessoa ela não pensa na prática em fazer o mal, mas lá no fundo, ele fica às vezes com raiva, ele fica às vezes com inveja, ele fica às vezes com desejos proibidos. Um Tzadik não tem isso. Um Tzadik, fala aqui o Alter Rebbe, é uma pessoa que matou o Yetzer Hará dele. Como, por exemplo, David HaMelech, que o David HaMelech fala a seguinte frase nos salmos dele. Ele fala, Libi halal bekirbi, o meu coração se esvaziou. Explica o Talmud, ele matou o mau instinto dele de tantos jejuns que ele fez. Ele conseguiu aniquilar completamente o mal interno. Todo mundo que não chegou nesse nível, mesmo que ele faz muita coisa boa na vida, não tem nada a ver com tzadik. E por isso que o Midrash fala, Deus viu que tinham poucas almas de tzadikim que ele ia mandar para o mundo, e por isso ele plantou algumas delas em cada geração. Deus não manda todos de uma vez. Cada geração, ele vai mandando alguma dessas almas especiais, que são almas iluminadas. 2 pontinhos, e ele dá uma brecada aqui. Então, o que a gente viu até agora? E é muito importante, porque isso, na verdade, é a introdução ao começo de todo o Tânia. Ele falou aqui coisas muito importantes. Primeira coisa, você pode ver que, na verdade, parece muitos assuntos, mas é um ponto só. Lembra que a gente começou a perguntar? Qual foi a primeira pergunta? Autoestima ou humildade? O que é mais importante? Que a pessoa se olhe que ele é o máximo, então ele vai estar com a bola para cima, ou que ele vai olhar que ele é péssimo, então pelo menos ele vai estar humilde. Nenhum dos dois é bom. Tem que achar o equilíbrio. Para achar esse equilíbrio, ele começa a entrar nesse ponto de falar o seguinte: o importante não é o que as pessoas falam sobre você ou o que parece lá para fora. Porque pode ser que para fora o comportamento de uma pessoa está perfeito, mas ele é um Benoni. A gente vai ver por quê. Ele é um intermediário, ele não é um tzadik. Pode ser que uma pessoa se comporta quase perfeito, mas quando ele está dentro do quarto dele em casa, ele peca, ele já é um rachá. Mesmo que todo mundo na rua vai falar que ele é um super tzadik. Em outras palavras, não é importante o que os olhos veem, o mais importante é o que está acontecendo no processo interior daquela pessoa. E é isso que ele começa a analisar agora. Como o ser humano funciona por dentro. Então vamos continuar mais um pouco para a gente terminar esse capítulo. Então ele começa o seguinte: tudo isso a gente vai entender melhor trazendo palavras de um grande cabalista que se chamava Rabbi Chaim Vital, aluno do grande Arizal Akadosh, que ele explicou no Portão da Kedushá, é uma parte do livro cabalístico que ele escreveu, e também no Etz Chaim. Cada judeu, presta bem atenção agora, cada Yehudi, cada judeu, seja ele tzadik, seja ele irachá,
seja ele um máximo, como a gente falou, iluminado, seja ele o mais perverso, ele tem duas almas. Ele tem duas almas. E aqui, nesse capítulo, ele vai explicar uma das almas. Outra alma a gente vai ver depois. Qual é a prova? Ele traz aqui do Tanakh, está escrito Neshamot Ani Asiti. Eu fiz almas, no plural. Então quer dizer que cada um tem duas almas. Uma dessas almas, ela vem do lado negativo, que a gente chama de casca pela Kabbalah, porque a gente vai ver que não tem mal. Tudo veio de Deus. Por que chama casca? Por que chama casca? Boa pergunta. Por que o lado mal chama casca? Porque a partir do momento que o judaísmo acredita que tudo veio de Hashem, tudo veio de Deus, então não tem, na verdade, a verdade é que não tem bem e mal. É igual uma fruta. Você tem o interior da fruta, que é mais gostoso normalmente, certo? E você tem a casca da fruta. Pega uma banana, por exemplo, que nem dá para comer a casca. Por que tem a casca? Para proteger a fruta. Então, no fundo, a gente vai entender que o lado animal que a gente tem, que é a primeira alma, a gente vai ver agora que ela se chama alma animal, ela não é má. Todo o princípio do Tânia é entender que a luta interna não é entre o bem e o mal. É uma grande revolução. A tua luta interna é entre o animal, que a gente vai ver agora, e a outra alma que ela é divina. Quando você começar a interpretar que a tua luta interior não é entre o bem e o mal, você vai perceber que tudo é muito diferente. Ninguém quer ser mal de verdade. Já vou dando uma introdução para vocês. É errado achar que um ser humano, ele nasceu com as pessoas, com índole má. Não, talvez as situações da vida dele levaram ele a isso. A educação dele pode ter levado ele a isso. A natureza dele pode ser muito egoísta, então ele acaba chegando a atos de maldade. Mas não é o mal pelo mal. Então, se uma pessoa ela tiver o dom de dominar o animal dele, automaticamente ele não vai ser mal. Desculpa. Então, o mal, ele acaba sendo uma consequência. Então, por isso, respondendo a tua pergunta, por que o mal, ele chama aqui de clipar? Porque assim como uma casca, ela serve para proteger a fruta, a gente vai ver que a alma animal, ela também é importante. Ela vem proteger a alma divina. E uma pessoa que ela sabe usar a alma animal do jeito certo, lógico que é para comer, lógico que é para beber, lógico que é para fazer esportes, mas ele vai usar isso como uma proteção para a alma divina, como a casca da fruta. Então ele começa a explicar primeiro essa alma animal. Onde está a alma animal da pessoa? No corpo, bem físico. Ela está no sangue da pessoa. O nosso sangue, que ele é quente, que ele é físico, ele é a alma animal. E dela vem 4 elementos negativos do comportamento de uma pessoa. Quais são os 4 elementos que a gente sabe que tem no universo? Fogo, água, ar e terra. Esses 4 elementos existem espiritualmente na pessoa. E deles vêm 4 sentimentos negativos. Então vamos ver cada um deles. Tem da alma divina também, e aí é positivo. Os da alma animal, eles são negativos. Fala assim, fogo. Como é o fogo? O fogo, ele é quente e ele vai para cima. Certo? Uma pessoa olha o fogo, uma criança olha o fogo. O que você vê a primeira coisa? Botar a mão vai se queimar. E ele está toda hora, ele é o único dos 4 elementos que ele está para cima, né? Parece que ele está querendo fugir do pavio. O pavio segura o fogo. O que parece isso na pessoa? O que isso aqui simboliza no ser humano? 2 atitudes. Orgulho, no sentido de arrogância, e nervosismo. Quando a pessoa está nervosa, ela fica quente. Ela perde a cabeça, ela fica quente. Com raiva. E quando a pessoa está orgulhosa, ela está com o nariz empinado, como a gente fala. A pessoa está com o espírito alto. Você vai falar qual a ligação de uma coisa com a outra? Total. Parece que não tem nada a ver, mas tem total. O que tira uma pessoa de sério? Por que uma pessoa ela fica nervosa, irritada, ao ponto de brigar com alguém ou até agir de uma forma sem lógica, né? Então, é uma arrogância. Por que é uma arrogância? Porque ela achou que ela merecia melhor. Entendeu? Foi uma falta de humildade. Uma pessoa que ela é mais humilde, ela não fica nervosa. A arrogância dela falar, eu merecia esse comportamento, eu merecia que aquela pessoa falasse assim comigo, eu merecia que ele pisasse no meu pé, eu merecia, com Deus também pode dizer, eu merecia que isso acontecesse na minha vida. Então, o preconceito da pessoa achar que ele merecia mais é uma arrogância. Então, a arrogância e o nervosismo, eles são o fogo. Depois falou o Alter Rebbe, vem a água. A água é, como se fala em português, água na boca. Quando você está com muito desejo para alguma coisa que não vai te fazer bem. Então, igual alguém que está de regime, certo? E ele não posso comer aquele chocolate, mas
Eu vou lá e como, não aguentei. Agora pega na nossa vida também. Qualquer desejo que a Torá considera proibido, isso é água. A água ela tem a ver, a saliva, realmente assim fisicamente, né? A pessoa quando ela está desejando, ela vai soltando saliva. E a água tem tudo a ver com crescimento, com plantação. A água pelo judaísmo é prazer. Então os prazeres proibidos da alma animal, eles são a água. O que seria o vento? O que seria o ar? Ar é futilidade. Você fala, cabeça cheia de ar, né? Quando você quer falar uma pessoa que não tem nada na cabeça. Quer dizer, o que seria isso? É uma pessoa que ela perde tempo à toa. Não é desejos proibidos, não é nervoso, sabe, um cara relax, de boa, como você fala. Isso, pelo Tânia, também é considerado uma maldade. Por que é uma maldade? Porque você não fazer nada com a tua cabeça, e você não fazer nada com a tua vida, é um outro tipo. Mas essa futilidade, ela é o vento para você e no fundo também para o mundo. Quer dizer, de uma certa, você não está aproveitando o teu potencial. E o último que a terra é o mais pesado dos 4 elementos. Todo mundo pisa nela. Isso é 2 comportamentos negativos: depressão e preguiça. Tanto depressão como preguiça deixam a pessoa pesado. E essa que é a ligação entre... Muitas vezes a pessoa está com preguiça e no fundo é uma certa depressão. Porque isso que ele tem preguiça é uma falta de autoestima para sair de casa e achar que você pode mudar as coisas, ou achar que você pode ter sucesso, ou que você merece sucesso. Então, no fundo, às vezes, em algumas pessoas isso aqui pode se refletir como realmente tristeza e depressão, e outras pessoas isso aqui pode se refletir de uma forma de preguiça. Mas seja como for, deixa o corpo pesado e a pessoa não quer se mexer. Esses são a base de todos os comportamentos negativos. Tem pessoas que é por super animado e tem pessoas que é por super abatido, mas nenhum deles consegue fazer a sua missão na vida por causa de um desses 4 elementos. Agora eu vou perguntar para vocês uma coisa que não está explícito aqui, mas que está por trás da palavra do Alter Rebbe. O que tem em comum entre todos esses? Isso eu acho muito importante que eu vou falar agora para vocês. O que tem em comum entre o cara raivoso, o cara preguiçoso, o cara, como fala isso? Que nunca fica insaciável. O cara fútil, você vai falar, são yetzerarás totalmente diferentes, né? São naturezas super diferentes. Por que ele engloba tudo em alma animal? E é isso que eu acho que é importante a gente entender aqui e vai valer a pena... Fala isso aqui de novo. Que é um instinto. Porque é um instinto. Gostei da tua palavra, ele. E isso vai ajudar a gente a entender todo esse negócio de alma animal. Eu vou dar uma introdução e a gente vai entender melhor. A base de tudo pelo Tânia, de todo mal, é uma coisa que chama ego. Ego. O ego é a base de todas essas coisas que a gente falou agora. Em uma pessoa, o ego dele é mais preguiçoso, o outro, o ego dele é insaciável, e o outro, o ego dele é arrogante. Mas esse egoísmo da pessoa estar muito focada e autocentrada nas necessidades dele mesmo, acabam levando todos esses tipos de comportamento. E por que a pessoa é egoísta? Vamos mais para trás um pouco. Da onde vem o ego? Hoje em dia muita gente... Ego. Da onde vem essa palavra ego? De uma coisa natural. Do instinto. Por isso eu gostei da palavra que ele falou. Instinto de sobrevivência. É normal. Por isso o Alter Rebbe não fala, isso não é mal. Isso é animal. Qualquer pessoa, que é um animal também, como a gente fala, animal racional, ele tem instinto de sobrevivência. Por que o ser humano tem instinto de sobrevivência? Porque ele sabe que um dia ele vai morrer. Então, isso toda a psicologia estudou. O medo de morrer, que é um medo que todo mundo tem, em umas pessoas é mais revelado e em outras pessoas é menos revelado, mas o medo, o que quer dizer o medo? O fato de você saber que um dia você vai morrer, faz que com todos os animais e também o ser humano, eles ficam o tempo inteiro lutando para manter essa sobrevivência, inclusive a reprodução, porque a reprodução é a única maneira da pessoa se manter nesse mundo, mesmo após ele ter morrido, e por isso que as pessoas buscam sexualidade, relacionamentos, explicando pela psicologia e vamos falar, pela biologia, é essa necessidade de se manter vivo. Agora eu pergunto para vocês, se a gente tem instinto de sobrevivência, e a gente tem que ter, porque é verdade que um dia a gente vai morrer, é natural que a gente tenha esses comportamentos. Vamos ver, é uma defesa. Quer dizer, a partir do momento que eu sei que a minha vida ela é limitada, então o que eu quero? Eu quero aproveitar o máximo de prazeres que eu consigo ter. Então tem pessoas que vivem toda hora falando, né, tipo, eu quero curtir a vida enquanto ela dura. Ou eu fico com raiva de alguém que está ocupando o meu lugar, certo? Porque já que eu sou limitado, eu preciso cuidar sempre do meu espaço. Ou, uma outra pessoa, ela
tem mais preguiça, e assim por diante. Mas tudo, no fundo, vem do animal. E é isso que o Alter Rebbe está falando aqui. Já que a gente tem um lado que ele é físico, que ele é animal, esse lado sempre vai levar a pessoa para alguma tendência, de certa forma, negativa. Ou para um lado ou para o outro. Agora ele fala, essa alma animal pode ter coisas boas também. Um animal não é ruim, necessariamente. Por exemplo, não tem um cachorro que é melhor amigo do homem? Ele é o melhor amigo do homem. Tem animais que são mais cruéis. Tem gente que não gosta de gato. Tem gente que gosta de, sei lá, de certos tipos de pássaros. O corvo, a pombinha. Então, animais, eles podem ter uma natureza muito positiva. Então ele fala, por exemplo, o Talmud fala que a natureza do judeu, por herança, não por nosso mérito, mas a gente herdou isso aqui desde Abraão, Isaac e Jacó. Acaba de estar no DNA. Então isso aqui vem como piedade e bondade. E a gente vê na história do povo judeu inteira, sempre como teve responsabilidade social, e tzedakah, e o pensando no outro. Mas isso pode vir da alma animal também. Isso que é a grande novidade do judaísmo. A segunda alma, que é a alma que a gente vai ver semana que vem no capítulo 2, que ela chama alma divina, é isso que nós acreditamos que a Torá nos deu, que o judaísmo nos deu. Por que isso não é racismo? Eu falo bem claro. Por que isso não é racismo? Por um motivo muito fácil, simples. Racismo é você acreditar que existem raças diferentes. Raça é uma coisa do corpo. Essa raça, esse sangue é melhor. Se eu acredito que quando você se conecta com Hashem, de uma certa forma, você ganha uma alma especial, alma não é uma coisa visível, não é nem igual do penadinho que a gente está acostumado a ver no gibi. É uma coisa transparente, é uma coisa totalmente espiritual, não ocupa espaço. Eu acreditar que alguém que se conecta com Deus de uma certa forma, ele ganha uma alma especial, isso não, entendeu o que eu quero mostrar? Isso aqui não é um racismo, isso é uma fé. Essa fé, ela pode ser para cada pessoa. Por quê? Porque mesmo alguém que não é judeu, vamos dizer que o cara estudou o Tânia, ele falou, eu acredito nisso, eu quero ser judeu. Muito bom, você é bem-vindo. Se converte pela Alahá, certo? Você faz uma conversão. E essa alma divina vai entrar em você. Só estou abrindo esse parênteses para a gente entender que isso pode parecer uma coisa polêmica, mas no fundo é uma coisa democrática, porque se a pessoa quer vir, ele está totalmente bem-vindo, e não é uma coisa que eu estou falando da natureza do corpo da pessoa. Agora, o que é importante? O Alter Rebbe vai falar aqui no final que uma pessoa que não tem alma divina, ele só tem alma animal, ele pode fazer muita bondade, mas essa bondade sempre vai ter um egoísmo por trás. E aí você vai falar, então está falando que os judeus são melhores? Não, mesmo para um judeu é muito difícil chegar na alma divina, como a gente vai ver semana que vem. Ouve bem. É muito difícil uma pessoa chegar na alma divina. Por quê? Porque para chegar, eu não quero tirar a graça do próximo capítulo, mas a gente vai ver que o estranho e o incrível é essa segunda alma. O que a gente falou hoje na alma de hoje, no primeiro capítulo, é o normal. É você falar o seguinte, vamos dizer uma pessoa que ela sai daqui e ela viu um pobre que estava passando fome e ele deu uma ajuda para aquele pobre, ele deu uma comida para aquela pessoa. Essa bondade, eu posso dizer que ela não tem nada de egoísmo por trás? Difícil. Por quê? Por que eu estou ajudando ele? Eu me senti mal. Você concorda ou não? Por que eu estou ajudando ele? Eu me senti mal de ver alguém assim. Me fez mal. Por quê? Sei lá, porque eu estou com a barriga cheia de sushi e estou vendo um cara aqui. Fez mal para mim. Então, por dó dele, mas a dó é um sentimento meu, quer dizer, para acalmar a minha dó que eu senti dele, eu estou ajudando aquela pessoa. Então, se você vai buscar bem por trás, mesmo os nossos atos de bondade, eles também... Tudo é assim, eu concordo. Vai casar, eu quero dar continuidade no mundo, eu quero ser feliz... Concordo com você. Não é que é errado. É normal, isso que eu falei. Esse é o normal. O normal que a gente está acostumado, que tudo a gente quer lucrar alguma coisa. Vamos falar assim, né? Tudo você quer ganhar alguma coisa. Então, mesmo é que as pessoas falam que parece que é por interesse, mas os interesses, eles são muito diversificados. Então, por exemplo, assim, eu comecei a ficar amigo do Rafael. Então, por que eu quero ficar amigo do Rafael? Então, tem um nível bem materialista. Eu quero ficar amigo dele porque ele é muito rico, então eu quero ir passear no jatinho particular dele. Esse é o nível que o mundo é bem interesseiro. Tem o outro que não. Eu não estou interessado no dinheiro dele, mas eu posso estar interessado na inteligência dele. Por que eu gosto dele? Porque é um cara muito inteligente, então eu gosto de conversar com ele. Mas é um interesse, porque se ele fosse burro eu ia gostar? Não, entendeu? O outro já fala, não, eu não estou aí só para a lógica, eu gosto do coração dele, porque ele tem um bom coração. Também é um interesse. Então se você vai buscar bem, mesmo uma amizade muito profunda, é difícil ela não depender de nada. Então a gente vai ver semana que vem que é possível. É possível sim a pessoa viver uma vida não esperando nada em troca, não esperando o que eu vou ganhar ou lucrar com isso, e isso seria viver de verdade. Porque viver de verdade deveria ser uma vida que você não está tendo amor pelas pessoas ou pela vida, esperando alguma coisa em troca,
mas sim uma coisa que você está curtindo tanto, isso que a gente vai ter que perceber, é uma coisa que você está curtindo tanto pela essência da coisa, que você não espera nada em troca. Você é a coisa. Mas você faz Essa seria a solução, mas isso vai ser semana que vem. Fala. Mas parte da nossa natureza, então, porque é um pecado. Não vamos falar de pecados. Pecado pode ser a consequência disso. Porque uma pessoa ser assim não é. O problema é o que ele vai fazer com isso. Quer dizer, quais são as ações... Então, aproveitando a tua pergunta, o problema é, vamos dizer que uma pessoa faz bondade, mas ele faz por egoísmo. Essa mesma pessoa provavelmente vai fazer maldade de vez em quando. Porque já que ele é movido pelo egoísmo, então quando eu fiquei com dó do pobre, eu quis ajudar o pobre. Mas quando o meu irmão, entendeu, tá ocupando o meu espaço, eu vou brigar com ele. Ou quando alguém, quer dizer, às vezes por isso que explica-se que às vezes uma pessoa ela é muito bondosa numa situação e ela é extremamente egoísta numa outra situação. Você fala, mas é o mesmo cara. Sim, é o mesmo cara, porque ele é egoísta. O fato que ele ajudou alguém, entendeu? Então a tua pergunta não é que isso é um pecado. Não, se você fez coisas boas através do teu egoísmo, não, ninguém tira o ato bom que você fez. Mas a questão é, o que está te movendo? Qual é o sentimento e o instinto que está levando você a agir dessa maneira? Então, essa semana a gente viu, resumindo a história, que tem Tzadik, Benoni, Rashá. A maioria do povo era Rashá, mas isso não precisa ficar mal, quer dizer que você tem uma luta interna que você precisa lutar, como a gente vai ver. E começamos a ver que cada pessoa, cada Yehudi tem duas almas. E a primeira alma ela é uma alma animal, essa alma animal ela é uma alma instintiva, ou seja, tudo que ela vai fazer é movida pelo instinto dele de sobrevivência. Então, de alguma forma, isso que eu vou querer ver melhor com vocês também. Você nem tem livre-arbítrio total sobre isso. Assim como um animal, a gente sabe que não tem livre-arbítrio, um animal ele age por... O cachorro, se você provocar, ele vai morder, certo? Ele está com fome, ele vai latir. É uma coisa natural. A nossa alma animal, no fundo, ela não tem livre-arbítrio. Então, mas mesmo a gente sendo racional, se você fosse só a alma animal, porque tem animais que têm uma certa inteligência também, não igual a inteligência humana, mas pega os golfinhos, os macacos, mas eles usam o cérebro deles para conseguir aquilo que o instinto exige. Um ser humano poderia ser muito mais evoluído do que um golfinho ou um macaco, mas também ele poderia ser um ser que ele pode fazer ótimas empresas e ótimos business, mas servindo ao instinto dele de sobrevivência, de se dar bem, mesmo quando isso vai ser a custas das outras pessoas. Então a gente vai ver qual que pode ser a solução isso com a alma divina. Shkoyach a todos. Hazak u'baruch.